Primeiramente, um bom dia, muita luz, muita axé, muita paz, e é um momento de pedir cura, um momento de sensibilidade e de gratidão por estar aqui também, tendo essa oportunidade. O meu nome é Adriana Arantes dos Santos, eu sou filha de Francisco Arantes dos Santos, Roseli dos Santos, neta de Maria Rodrigues dos Prazeres. Hoje, morando aqui na Zona Oeste, Santa Cruz, Rio de Janeiro, conhecida como Adriana Veridiana. Sou uma mulher negra, periférica, favelada e da roça. Então, falando de uma trajetória, de um processo da minha vida, eu venho para Santa Cruz, há 27 anos atrás, já depois de passar por outros choques, de vida cultural e tudo, vindo da roça. Eu me vejo em Santa Cruz como uma grande vitória, não só para a minha pessoa, mas para minha mãe também, que foi a conquista da casa própria, porque nós não tínhamos nossa casa própria. Ou a gente ficava de favor, ou a gente morava sempre com um parente, alguma coisa assim, e foi quando ela foi sorteada para a casa própria dela. E aí eu venho para cá, não era nem tão envolvida com movimentos, e quando eu venho morar em Santa Cruz, eu venho morar no Conjunto Habitacional Santa Veridiana. E aí começa um grande processo na minha vida, que é o processo de conhecer o lugar, me adaptar. E aí eu começo a associar o meu nome, porque aí nas redes sociais, eu coloquei no Facebook Adriana Veridiana, no meu e-mail, e aí ficou Adriana Veridiana, mas também tem uma outra parte da minha vida muito importante, que foi conhecer a comunidade eclesial de base Santa Veridiana, que é a SEB, onde eu passei uma parte da minha vida, um processo da minha vida, que eu conheci e associou mais ainda. Então a Adriana Veridiana vem de todo esse processo, de toda essa descoberta, de vir para Santa Cruz. Com essa ligação que vem do interior, eu fui me redescobrindo em Santa Cruz. Aí vem a Adriana Veridiana. Sim, morei. Eu sempre falo choque cultural, E falo também, mesmo quando foram coisas que não foram boas e que talvez tenham sido, foi para o meu crescimento. Quando eu venho para o Veridiana, eu morava na Cruzada São Sebastião. Eu morava numa outra periferia na zona sul do Rio. Então, por isso que eu falo choque cultural, da diferença de tratamento, de vir da zona sul para a zona oeste e ver as diferenças e me adaptar a isso. Então, a questão da ilusão de vir da zona sul e vir para a zona oeste. Eu nem me ligava tanto a isso. Eu nem me ligava tanto a essa questão de vir para a Zona Oeste, mas eu via nas falas, nos olhares, você vai para longe, você vai para a roça, você vai... E eu fui sentindo aquilo como eu sentia o preconceito, mas eu me sentia bem com isso, porque eu era da roça, longe, andar a pé, isso já faz parte do meu processo. Então, eu fui me adaptando e, ao longo do tempo, conhecendo um pouquinho mais de Santa Cruz e de passar a ser filha de Santa Cruz, como Adriana Veridiana. Eu não tenho como não deixar de falar até do meu apelido familiar. Eu não sabia falar meu nome quando criança, bem novinha. De Adriana, eu falava Duduana. E a minha família acabou me chamando de Dudu. Ficou tanto que muitas pessoas da minha família ainda me chamam de Dudu, principalmente lá no interior, Itaperuna. E a Dudu, era aquela menina levada que corria, tomava banho de rio, subia em árvores, que gostava de brincar com animais. E isso fica muito na minha memória, a memória de minha avó, eu sentada na porta da sala com ela e eu ficava mexendo no braço dela. Por volta dos meus 7 anos, por aí, 7, quase 8, minha avó faz a sua passagem, mas eu me lembro que muitas das coisas que eu passei, subindo em árvore, brincando, e eu passo a viver
continuando lá com a minha tia, que é a minha madrinha, que também Mariama, que sou. E essa trajetória toda das minhas indas e vindas, sempre tive contato com o Rio, porque minha mãe trabalhando aqui, né, mas ela vivia nos quartos de empregada, depois minha mãe vem a ser merendeira, então eu sempre tive essa questão, essa luz na minha vida, de certa forma, de estar ligada à educação, porque eu não posso deixar de falar que a educação e principalmente na vida de uma pessoa como eu, negra, periférica, que vem da roça e que você vai se redescobrindo, e esse espaço educacional no qual minha mãe foi uma protagonista da minha vida, na vida de muitas outras, porque sou a primeira mulher formada da minha família, né, a nível superior. Então, trazendo lá da minha infância para hoje, eu já cheguei nessas idas e vindas, nesses choques culturais, vivendo aqui, vivendo ali, depois eu venho para o Rio, depois volto para Itaperuna, já cheguei a morar em Três Rios com uma tia minha, e eu andava 8 quilômetros para estudar. Eram 4 para ir e 4 para voltar. Então são histórias da minha vida que eu conto, mas eu não conto com tristeza, eu conto com alegria, porque fez parte do meu processo. Naquela época eu poderia não entender, mas hoje eu entendo que tudo fez parte para que eu estivesse até aqui hoje falando isso com você. Então é um crescimento, é uma luz, é uma história da menina que vem da roça, que brinca com os bichos, que brinca com os primos, que vem à luz de lamparina, que pegava seu embornalzinho, colocava seus caderninhos simples e ia para aquela escolinha lá na roça, e que brincava, que corria, que chorava porque não queria às vezes andar a pé, quando tinha uma festinha no centro da cidade, que os tios, que as pessoas iriam nos levar, eu não queria andar a pé, fazia pirraça porque eu queria colo. Toda criança faz isso. Então isso tudo está na minha memória. E é importante, por isso a importância de conversar com os mais velhos, buscar a sua história. Eu sou uma das pessoas que busco muito fazer isso. A minha infância está muito ligada à minha vida hoje, às minhas mais velhas, né? Inclusive, eu cometi isso particular meu, né? Que antes dessa entrevista eu poderia ter pedido licença às minhas mais velhas, às minhas antepassadas, mas nunca é tarde. E tomar a bênção, porque é muito importante isso. Não a bênção obrigatória, mas uma bênção em forma de carinho, de amor, de luz e de dizer assim, muito obrigado, sou muito grata por tudo isso. Essa mulher, essa rainha, ela se chama Maria José, conhecida como Fia, tia Fia. Ela não tem filhos biológicos, mas ela tem, acho que centenas de filhos de coração, de alma, de luz. Ela, na realidade, ela é minha tia e veio ser minha madrinha também. Ela é irmã do meu avô, o qual eu não conheci. Mas ela tem uma trajetória de amizade, de cumplicidade com a minha avó, a qual me criou, né? A qual cuidou de mim até um certo ponto da minha vida. E ela é de grande importância para a nossa família, porque ela senta, ela orienta, ela acalenta, de uma fortaleza espiritual muito grande. Quando eu não estou bem, que às vezes eu estou conversando com ela, eu sinto uma paz muito grande. Ela tem uma força, ela tem uma história. Eu acho que na realidade nem cabe aqui eu falando da Adriana Veridiana, só a história dela já é uma biblioteca. Porém, não teria como eu não falar dela aqui, porque eu faço parte da história dela, ela está na minha vida. E ela lutou para encontrar a família, teve um tempo que ficou longe, ela cuidou de pessoas que não eram da família, foi cuidada também. E é de uma fortaleza muito grande, assim. Ela cuidou da gente mesmo estando distante. Teve um período da minha vida que eu passei por coisas relacionadas à saúde. E ela me contou que ela sentiu que tinha alguma coisa errada e era o momento em que eu não estava bem. E a gente estava distanciada, tive com ela quando eu era criança e nessa época ela sentiu, é uma ancestralidade, é um sentir muito forte. Uhum. E as coisas que ela conta, as coisas da infância, as coisas da minha avó. Então ela é a pessoa que me leva ao encontro da minha avó. Porque ela conta como foi o casamento, eu não existia ainda, né? Já existia para o universo, mas não existia nessa história e ela me contando as histórias, porque se faz necessário, vamos contar as nossas histórias, vamos trazer essas mulheres negras que não teve a oportunidade, ela não teve oportunidade de estudar, de realizar muitos sonhos, mas salvou muitas vidas.
e ainda salva. É uma longa história. Então, eu trouxe porque eu te queria prestar essa homenagem a essa pessoa, essa mulher, essa rainha, essa guerreira, essa luz. Então, essa é a Maria José, que tem muitas histórias a ser contada. Eu fico emocionada, peço desculpas, mas nós somos humanos. Nós somos feitos de carne. Nós somos luz, nós somos parte dessa natureza. Nós somos parte desse povo que tem sua história omitida. Nós somos parte dessas mulheres que parem todos os dias. Nós somos parte dessa mulher. Eu sou parte dessa mulher que conta suas histórias, que me faz renascer a cada dia e que diz para mim: minha filha, segue em frente, tenha fé, não desiste. É assim mesmo. Ah, minha filha, já passei por tanta coisa, vocês não têm noção. Cortaram meu cabelo, já fui quase escravizada. Tanta coisa. Ela foi escravizada na realidade. Abusada, desrespeitada, mas ela está aqui, me dando força. E é viva. Ela tem 84 anos e vale a pena conversar com ela. A maternidade foi algo que eu decidi, vamos colocar entre aspas, um pouquinho mais tarde, né? Eu sempre dizia que não iria ser mãe, que eu não queria ser mãe, mas que depois eu mudei e falei: se até os meus 30 anos eu não tiver filho, eu não vou ter. E aí calhou, né? Eu conheci uma pessoa, convivi com ele um tempo e resolvemos ter um filho. E hoje está aí o Ângelo, né? Ele tem 14 anos. Sou mãe solo hoje porque decidi não conviver e nem deixar que o meu filho carregasse a responsabilidade de um relacionamento que não estava dando certo, porque tem muito isso. Outra parte da minha vida, né, que foi uma decisão muito séria, que foi decidir abrir um relacionamento grávida de 3 meses. E até hoje eu criei meu filho, mãe solo, sem nenhum problema com isso, porque você aprende a se libertar, você aprende a se defender. A gente vive numa sociedade, infelizmente, sexista, machista, racista, e que a gente é apontado de todos os lados, né? Meu filho, eu tive vários problemas com ele com relação até à questão da paternidade, mas eu lido com isso, eu sempre falo a verdade para ele e jogo limpo. Cobro bastante e penso que, assim, cobrar no sentido de que mostrar para ele que ele tem o valor dele, né? Porque não é só aquela cobrança de você cobrar tanto que você pressiona. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu filho. E ele vai ter que seguir o caminho dele. Ele usa black, já sofreu preconceito por isso, né? Por deixar o cabelo crescer e tudo, porque tem os padrões, né? E os padrões que não são reais, pelo menos para a nossa vida, para a minha vida, nem para a vida dele. E ser mãe para mim foi uma grande descoberta, né? Foi renascer novamente e procuro ser parceira, procuro não prendê-lo tanto e vejo a necessidade de orientá-lo porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade que nossos filhos negros são alvos, assim como eu me sinto alvo. Por incrível que pareça, sou guarda municipal. E eu, nessa questão da segurança, né, porque querendo ou não, uma parte da segurança do município, eu, enquanto mulher negra, não me sinto segura. Porque até para trabalhar dentro dessas áreas não é tão simples. A gente precisa rever os nossos conceitos a cada dia, a cada hora, e trabalhar isso não é fácil. Então, ser mãe, solo, sair para trabalhar, a preocupação com o filho, os estudos, tudo isso é uma responsabilidade muito grande. A gente é muito cobrada, né? Porque a gente precisa ser realista, pé no chão. Ser mãe é maravilhoso, mas não é romântico assim como as pessoas falam. E a gente precisa falar sobre isso para as nossas meninas, até para as nossas mais velhas, que ainda têm esse resquício às vezes a mulher que não quer ser mãe, parece que a coisa é horrível. Não, a gente tem a liberdade, os nossos corpos, né, as nossas decisões. Mas não é fácil, mas eu tenho muita felicidade de ter meu filho, eu planejei e quis tê-lo. Não deu certo ficar com o pai dele, mas estamos seguindo. E eu ensino a ele sempre a seguir em frente, perdoar, no sentido de que não precisa fazer mal a ninguém, nem ao seu pai. Se o seu pai não quis olhar para você, não quis ficar, não entendeu o processo, talvez ele tenha um processo de vida que dificulte ele entender isso. Sim. E eu penso dessa forma, né? Então eu vou seguindo. Eu acho que a grande maioria, né, das mães tem uma preocupação. O sono nunca mais é o mesmo realmente, pelo menos eu posso falar por mim, porque é isso.
porque infelizmente ele ainda é alvo. Ele é alvo dessa sociedade, dessas crueldades que acontecem, das incursões nas comunidades, nas favelas. Ele é alvo por usar black, né? Ele é alvo por ser um menino muito alto, porque ele é mais alto que eu ainda. Eu sou uma mulher alta e meu filho é alto. E as pessoas tratam ele como adulto, e é uma preocupação que eu tenho, porque ainda, além de ser negro, periférico, usa black, todos os defeitos que a sociedade coloca, ele ainda é tratado como adulto e em alguns lugares que ele vai, porque as pessoas não têm a sensibilidade, às vezes, nem de olhar para o rosto. Entendeu? Então, entendi. São coisas que ele passa, que eu passei, por ser alta. Eu já era tratada como mais velha, então eu tenho essa preocupação com ele, sim, porque nossos jovens negros periféricos, e nem precisa ser só periférico, né? Pode estar até morando em outro lugar, a cor da pele conta muito, porque os noticiários nos apontam isso a todo momento. Adriana. Então eu tenho essa preocupação e com os estudos dele, para que a educação, ela transforma, a cultura, ela transforma. Eu vou falar um pouco também, antes de chegar, aí você vai entender o que eu quero dizer com a questão da genética, né? Que é interessante que nessas trajetórias todas da minha vida, de tudo que passei, eu fui descobrindo várias coisas. Porque eu sempre me perguntava, nossa, mas eu sou alta, porque nem sempre eu fui assim. As inseguranças, os medos, a não aceitação de quem eu era, não aceitação de me tornar quem eu sou, porque não sozinha, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Até porque nós estamos aqui porque alguém cuidou, independente de quem te gerou. A gente às vezes esquece, né? A gente está passando por esse processo, mas a gente esquece que, nossa, eu estou aqui, tá? Mas eu estou aqui porque alguém cuidou de mim. Se ninguém cuidasse de mim, eu não estaria aqui. Qualquer um de nós, é importante refletir. Ah, parece Cristian, não, mas é importante refletir sobre isso. A minha genética, né? Eu sou uma mulher alta, não sou negra, preta, mas não retinta, né? Minha mãe é uma negra retinta, minha família é toda misturada. E há pouco tempo, né? Por que eu estou falando isso? A questão do meu pai. Né? Meu pai, eu nunca morei com meu pai, minha mãe teve um relacionamento com ele, engravidou, porém, poucas as vezes de contato. Hoje tenho contato, falo. Mas eu sou muito o meu jeito, esse meu jeito elétrico, de falar muito e ser agitada, aquela menina da roça. Hoje eu consigo olhar e ver alguns traços no meu pai. Meu pai, ele é de Miracema, então eu costumo dizer, eu fui gerada em Miracema, nasci em Itaperuna, criada na roça, e vejo, então assim, esse meu jeito, as veias altas, eu sou uma mulher de mão grande, pé grande, e eu tinha muita dificuldade de aceitar por causa dos xingamentos, da falta de respeito comigo, porque ser alta era ser fora do padrão para uma mulher. Eu escutei isso agora, essa semana. Mas realmente você é fora do padrão, realmente você vai ter que conversar com Deus, com o universo, com alguém que me fez de forma errada. E aí, né, a pessoa ficou assim, né, porque assim, você vai ter que brigar com Deus porque ele me fez assim, para quem acredita. E aí, assim, eu vou levando isso, né, essa questão minha de me aceitar. Então foi um processo de muita dor também. E hoje, né, falando de mim hoje, com esse processo de ser Mariama, de ser guarda, dessa loucura toda, é buscar o equilíbrio, aprender. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, de conversar, as oportunidades que eu tive, mesmo morando na casa de outras pessoas, eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu quero estudar e ter a minha casa, eu quero ter a minha vida, eu não quero depender no sentido assim, de ficar na mão de ninguém. Assim, então eu comecei a me cuidar e comecei a minha defesa, foi essa. Porém, com essa genética minha, esse meu jeito, meu pai é muito agitado. Se vocês forem em Miracema e procurar saber quem é o senhor mestiço, vocês vão entender um pouquinho dos meus traços genéticos, né? E aí eu fui caminhando nisso tudo. Quando eu chego em Santa Cruz, essa coisa quando eu chego em Santa Cruz, eu já era guarda. Não era guarda, eu fui chamada para guarda. E aí eu nem acreditei, porque o meu primeiro emprego, vamos colocar assim, informal, foi aos 13 anos como doméstica. Mas eu não fiquei muito tempo, porque eu vi que não era aquilo ali que eu queria para mim. Porque a trajetória das mulheres da minha família é de ser doméstica, né? Tá ligado ainda àquele processo que vem da roça, que trabalhava com os fazendeiros, meus tios. Depois cada um foi
seguindo o seu rumo, né? Porque é importante também falar dos meus tios. Eu sou muito ligada à questão das mulheres, mas a sociedade é composta por homens e por mulheres. Nós precisamos saber que os homens também são nossos parceiros, que essa sociedade foi construída dessa forma e pode ser desconstruída. E aí, falando dessa trajetória minha, de passar, eu tinha feito vários outros concursos, né, nesse processo de estudar, de minha mãe trabalhar em escola, cheguei a estudar no Rio, depois voltei para Itaperuna, fui para Três Rios, andando 8 quilômetros, olha a loucura. E aí eu falei, não, aí comecei a juventude, né, adolescente e tudo, e estudei e tal, não consegui, não fiz minha faculdade, que era meu sonho. Na época eu queria fazer, ou era informática, educação física, era uma das coisas que eu queria fazer, e educação física, e tinha uma outra. E só que a vida foi me levando para outros caminhos. E eu comecei a fazer concurso. Me lembro, fiz uns 2 ou 3 concursos. E aí fiz para a guarda, mas aí, morando em Santa Cruz, comecei a trabalhar em supermercado. Olha que loucura, eu morava na Cruzada, São Sebastião. Fui sorteada para morar em Santa Cruz. Quando eu estou em Santa Cruz, eu vou para trabalhar numa inspetoria na Zona Sul. Aí começou a minha trajetória. Só que eu estudava na Gávea, mesmo morando em Santa Cruz. Eu continuei fazendo esse trajeto. Então aí eu já estava até mais ou menos acostumada. Quando eu sou chamada para a guarda, eu começo todo esse processo, né, de trabalhar e tudo, saindo 4 horas da manhã de Santa Cruz para ir trabalhar no Leblon, ali naquelas remediações. Só que estando na SEB, já, né, morando em Santa Cruz, começou a minha vida de caminhada na SEB. A minha personalidade já batia. E eu não tenho como não falar da minha trajetória, né? Peço licença aqui, e onde quer que ele esteja, era uma luz, que é o seu Alair. O seu Alair foi uma figura importante na minha vida, na SEB. Acredito que muitas outras pessoas possam estar falando sobre ele, mas eu não tenho como não falar da figura dele, porque essa trajetória também da Adriana, que já tinha essa personalidade, mas que foi reforçada toda a minha luta na SEB Santa Veridiana. E aí eu me lembro que o Alair foi na minha casa, juntamente com a Eunice, que é a esposa dele, e na época ele chegou com aquele jeito dele, ô jovem, e aí ele me apresenta, né, o livro, que falava dos encontros, né, das SEBs e tudo. E eu fiquei encantada com aquilo, vai lá fazer uma visita e tal. E aí eu me vejo já começando a minha caminhada na SEB, bem tímida, né, não estava frequentando lugar nenhum, porque eu tinha minha personalidade, tinha minha fé que eu trazia comigo da minha infância, frequentando, né, mais o catolicismo, porém eu falo também da minha trajetória do sincretismo. Muitas pessoas não gostam nem que usem muito essa palavra, mas eu conheci dessa forma. Então, eu acho que é importante se falar disso, né, da nossa cultura e da nossa cultura de a gente se desprender do que a gente é. Uhum. E aí, nessa minha caminhada, eu fui indo para a SEB, né, mas eu venho da roça. Fala pra gente o que é SEB. Da menina que vem da roça, que passa pela bezendeira, que tem a reza de galinho, que tinha todas essas questões que muita gente tem até medo de falar ou de dizer a importância por causa da marginalização ou demonização dessa riqueza toda que nos cura. E a SEB, que é uma comunidade eclesial de base. Na realidade, ela não é um movimento, né? Pelo menos que eu aprendi, ela está ligada ao catolicismo, porém com um viés mais libertador, com a mente mais aberta. Você conhece um Jesus libertador, um Jesus político. Isso falando de forma mais particular, entendeu? Não tomando posse de outras falas, saindo um pouco da questão que te prende ao que está certo. Mas eu digo que a SEB também foi crucial em minha vida, nessa trajetória. E o jovem Alair, né, que já fez sua passagem, ele foi me mostrando que eu podia ir cada vez além, né, foi me dando oportunidades de estar ali, de falar e tudo. Eu fui perdendo aquela timidez também, além de outros processos da minha vida. E aí na SEB eu começo a minha caminhada, sendo guarda. Só que na guarda, eu me lembro que no concurso eu fui a segunda colocada, né? Foram 3 mulheres que foram as primeiras colocadas nesse concurso. E eu fui a segunda, né? No dia lá, até me chamaram como terceira, eu fiquei como terceira, mas tudo bem, porque para mim já foi uma grande vitória, uma menina que vem sem expectativa conseguir passar e está na guarda hoje. Eu tenho 21 anos de guarda municipal. E a minha trajetória, praticamente guarda com SEB, quase foi junto.
Então isso, de certa forma, parece que algo para me encaminhar mesmo e mostrar, cuidado, né? Porque todo mundo tem esse olhar da questão da repressão, né? E quando eu falo que sou guarda, as pessoas se assustam. Assim, você é guarda? Sim, eu sou guarda. Mas você não precisa deixar de ser quem você é por você estar, de repente, em algum lugar no qual, de repente, os olhares são outros. Eu penso que a gente tem que estar em todos os espaços. Na SEB, essa trajetória minha, como que se deu? Eu fui indo, tinha celebrações, tinha todas essas questões, mas o crucial na minha vida foram os cursos de formações, que tinham os encontros que aconteciam, tinha muito olhar para a juventude, né, teatro, e muitas coisas eu não peguei, eu já cheguei bem depois de alguns grupos, de algumas pastorais. Mas no momento ali, o meu chamado foi para a pastoral afro. E o que foi isso na minha vida? Foi um grande marco, porque eu comecei a me ver como uma pessoa que tinha importância no espaço da igreja e que poderia mostrar esse meu lado. Que aí quando eu falo muito do axé, da luz, das linguagens, e a gente fala, mas é propriedade disso. Não, não é propriedade, é nosso, é a nossa cultura, é a nossa raiz. Por que eu não posso desejar uma luz, uma alegria? Porque eu tenho o axé como uma grande luz, uma grande festa, um cumprimento, como se fosse o amém. Né? As pessoas falam do aleluia, amém e tudo. E aí por que a gente não pode falar o axé? Porque vem de matrizes, muitas das vezes, que são marginalizadas, e isso é triste. E não sabe-se que marginalizado vem das margens, mas são esse povo que trabalhou, que lutou para a gente estar conseguindo estar aqui hoje, estar fazendo alguns trabalhos, estar na luta contra o racismo na igreja. Não foi um processo fácil, porque você sofre rejeição, as pessoas não entendem, leva até para o lado do pecado e tudo, mas foi crucial na minha vida, e daí, através da pastoral, né, foi que surgiu as Mariamas. Quando a gente faz uma festa na comunidade, resumindo bem, né? A história é muito longa. Quando a gente faz uma festa, e aí surge, a gente falando da região Nordeste, falando das culturas brasileiras, e aí a gente fala que a pastoral poderia apresentar algo. Então, as Mariamas, né, que hoje a gente chama o coletivo As Mariamas, no início, a gente falou do tambor de crioula. Era uma ligação, e a gente foi pesquisar lá no Maranhão, né, coincidentemente, muito feliz por você ser do Maranhão e eu estar aqui falando sobre isso. E aí a gente começou a pesquisar a dança do tambor de crioula. E aí o que aconteceu? A gente nós mesmos fizemos uma saia, colocamos uma blusa branca para apresentar nessa festa, que a gente chamava de festa cultural, que a comunidade fazia, né? As festas juninas, né? Aquelas festas já tradicionais, e a gente fazia também a festa cultural. E aí, nessa festa cultural, foi quando surge a nossa apresentação, que era para um único dia. Isso foi em 2008. E aí, nessa dança, as pessoas gostaram, a gente arrumou um CD, colocou uma música, né, que é um tambor de crioula infantil até. E a gente dançou ali, fez aquele círculo, foi maravilhoso, e as pessoas gostaram. E aí a gente acho que foi brincando com aquilo, né, que na realidade não era uma brincadeira, já era uma grande descoberta que já estava para surgir na minha vida. Então, assim, nessa minha trajetória, eu sempre gostei muito de buscar mais, de estudar, de ler, e estar aprendendo mesmo, ouvindo, estando atenta. E aí eu me lembro que, além disso, já nessa minha vida de guarda e Mariama, e estando envolvida com pastoral, eu fui para uma conferência que teve. Eu vi um chamado, as pessoas começam a te envolver, né, te chamam para um evento, para outro. E eu vi que tinha conferência de política para as mulheres. E aí foi outro marco na minha vida. E aí eu fui vendo as lutas, as questões raciais, a questão da mulher, a questão dos nossos direitos. E aí eu fui me redescobrir mais ainda enquanto mulher negra, fui me empoderando, né? Fui tomando posse e olhando para a Adriana, e olhando para o meu passado, olhando para tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, essa trajetória de ser guarda, de estar na SEB, de estar com a Mariama, se misturaram no mesmo momento. Passei por momentos de dificuldades, né, como eu sofri um acidente gravíssimo, né, eu tinha 4 anos de guarda, consegui ser transferida para cá, fui ciclista na guarda, e nesse momento da minha vida como ciclista eu consegui uma transferência. Nessa transferência, com pouco tempo em Santa Cruz, eu sofri um acidente gravíssimo aqui em Santa Cruz, fiquei presa nas ferragens. Não sei, assim, eu estou aqui, eu sempre falo isso, por isso que eu falo do axé, da luz, da minha ancestralidade, da alimentação na roça, que é crucial.
alimentação natural, as frutas, porque tinha um pomar onde eu morava. Não era nosso, mas a gente tinha acesso. Então, uma coisa assim, eu acho que tudo isso serviu para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, tanto espiritual, tanto de saúde, tanto de tantas questões que eu passei na vida. Bom, antes de falar até mesmo da questão das Mariamas, né, a primeiro momento é assustador, porque quando você, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, sobre a questão do nome social, do nome cultural, do nome que surge, né, que se tornar Adriana Veridiana, mas não perder a essência de ser o que é, de não ter vergonha de ser quem é. E hoje ainda eu fico assim, gente, mas é isso mesmo? Por que a gente ainda tem essa resistência e esse medo? E aí talvez seja um pouco de receio por tudo que a gente passa, porque a gente ainda tem muito entrave. Né? Eu escuto muito isso. Você é uma pessoa que tem presença, não por ser alta, né? Porque eu já sei que a altura, quando você chega, ela já chama a atenção por si. Nossa, como ele é alto e tal. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas quando a gente fala da presença, de aceitar, antigamente eu tinha, tipo, eu não queria usar roupa colorida, porque a gente ouvia isso, né? Não fica legal para você. E hoje eu me libertei disso. Se eu quiser andar descalço, eu ando. Se eu quiser andar de azul, abóbora, verde, de cabeça para baixo, se eu conseguir, eu vou andar e acabou. E é muito interessante isso. Então, se tornar referência para mim hoje, e principalmente aqui em Santa Cruz, sabe, que nesse bairro histórico que perpassa a história do Brasil, e a gente não pode jogar e deixar de falar isso, né? E ser referência para mim, para alguém, eu olho quando eu olhava para as pessoas que eram referência para mim. Então, ser referência é ser grata. Ser referência é ser Mariama. Ser referência é ser Maria que ama, que é o significado de Mariama. Maria que ama, mulher que ama, porque o coletivo foi idealizado por mulheres, não só pela Adriana, né? Então, tinha outras mulheres que estavam ali. O que aconteceu foi de eu ficar à frente. De eu ter a coragem de enfrentar, porque na realidade não foi uma coisa tão simples, foi um enfrentamento. E hoje, quando você se torna Maria que ama, mulher que ama, e hoje o coletivo As Mariamas, porque nós mudamos o nome pela liberdade, porque nós não somos especificamente o jongo, o tambor de cruz, nós somos um movimento circular, um movimento de mulheres que botam as suas saias, que vão em escola, que fazem fala. Eu fui fazendo curso, me aperfeiçoando, buscando ajuda, hoje performancista, contadora de história, e vou trazendo isso para a nossa realidade. E ir para as escolas enquanto Maria que ama, enquanto Mariama, é muito importante. Não que homens não possam participar, porque nós temos também a importância do homem estar junto com a gente na trajetória, eu sempre falo isso, mas é importante se falar. Então é isso, eu sou Maria que ama, sou mulher que ama, e deixo aqui, né, em forma de agradecimento, em forma de luz, porque o nosso movimento envolve dança, envolve corpo, envolve axé, envolve movimento, envolve o universo. Até em forma de oração, de várias formas de que cada um vai perceber e sentir. Então, quando você vai numa escola e uma criança vem até você, te abraça, te agradece e diz, tia, muito obrigada, para além dos preconceitos, das coisas que as pessoas ainda não entendem. Mas são nesses espaços que as Mariamas precisam estar. É aqui hoje, falando um pouquinho da minha trajetória e agradecendo. Nossa. Santa Cruz... Engraçado, né? Já leva o nome de Santa Cruz. O meu nome foi associado ao nome de uma santa. Para quem não conhece a história de Santa Veridiana, seria bom, porque ela abriu mão de seus bens para partilhar. Então, Santa Cruz significa para mim uma grande partilha, um grande momento e redescoberta da minha vida, de quem eu sou e de quem eu ainda posso ser, de quanto eu ainda posso me transformar e de quanto essa transformação pode transformar outras pessoas. E, assim, eu para Santa Cruz, eu sou fruto, eu sou semente. E vou repetir uma frase que eu falei há poucos dias. Eu sou erva, eu sou planta, eu sou flor. Mesmo que precise usar os espinhos de vez em quando, mas eu broto da pedra.
O seu povo, Senhor, está sofrendo, caminhando de um lado para o outro. Uma vida mais justa está querendo, pois senão vai migrar até estar morto. Animadas pela fé e bem certas da vitória, vamos fincar o nosso pé e fazer a nossa história, animadas pela fé. Axé.